um pouco mais sobre a Vaza Jato de 2 dias atrás e um pouco sobre a Vaza Jato de hoje, que mostrou como os procuradores tinham uma denúncia gravíssima na delação do Eduardo Cunha e eles preferiram ignorar. Novamente cometeram um crime de prevaricação. Mas antes, se você é contra toda essa corja de bandidos criminosos que se apoderaram do Brasil, curte o vídeo aqui e ajuda a gente a fazer oposição. Aqui a gente faz oposição ao Bolsonaro, aos fascistas, ao Sérgio Moro e a outros bandidos como esses todos os dias. Então, curte o vídeo e se não for inscrito, se inscreve no canal e vamos fazer oposição juntos. Agora sobre a Vaza Jato. Ontem eu falei um pouco sobre a Vaza Jato de 2 dias atrás, que mostra como os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato e o juiz Sérgio Moro tinham várias conversas do Lula. Eles grampearam o Lula por meses e as conversas mostravam que o Lula era inocente, não tinha nenhum indício de crime cometido pelo Lula nas conversas. Pelo contrário, tinha indícios de que o Lula queria virar ministro da Dilma para ajudar a salvar o governo da Dilma. Isso aconteceu mais ou menos 1 mês e meio antes da votação do impeachment. O impeachment foi em 17 de abril. O Moro começou a grampear o Lula meses antes, e aí o Moro tinha informações de toda a articulação do PT e do Lula durante o processo de impeachment que estava rolando antes da votação. Ou seja, de propósito, a Lava Jato, eles queriam ter acesso à coordenação política do PT, que o PT tentava evitar o impeachment. E eles que eram a favor do impeachment, a favor do golpe, tinham acesso a tudo. Como não encontraram nenhum crime, o Sérgio Moro tornou pública, tirou o sigilo da única conversa que poderia, fora do contexto, veja bem, fora do contexto, ela poderia indicar que o Lula queria ser ministro para fugir da Lava Jato e para não ser preso, para ir para o STF, porque sendo ministro ele teria foro privilegiado. Só o STF poderia jogá-lo na cadeia e o STF não iria prender o Lula como o Moro fez, muito menos sem provas. E a Procuradoria-Geral da República, apesar do Janot, procurador indicado pela Dilma, ser tão amigo do Dallagnol, e o Dallagnol que estava cometendo vários crimes contra o Lula, e o Janot era tão amigo do Dallagnol, o Janot não ia cometer tantos crimes assim para colocar o Lula na cadeia, até porque ele sabia que o STF não ia aceitar esses crimes. O Dallagnol não tinha conluio com os juízes. O Janot não tinha conluio com os juízes. Seriam os ministros do STF. O Dallagnol tinha conluio com o juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro era chefe do Dallagnol. Tem várias conversas, inclusive, sobre esses áudios do Dallagnol com o Sérgio Moro. Então, se o Lula tivesse foro privilegiado, primeiro, o Lula não ia preso, porque sem conluio com o juiz, jamais o Janot conseguiria condenar o Lula, porque não haviam provas. Não havia provas. Sem prova, ele não seria condenado. Só o Sérgio Moro condenou o Lula sem provas. Outra, se o Lula ganhar foro privilegiado e vai ser investigado pela Procuradoria-Geral da República, o Lula sai das mãos da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba. E aí, não tem palestra de 30 mil para o Dallagnol, não tem Dallagnol aparecendo toda semana na Rede Globo, não tem meia dúzia de procuradorizinhos de primeira instância ganhando fama e notoriedade no Brasil inteiro. Eles fizeram isso tudo nas costas do Lula, na perseguição que eles fizeram ao Lula, com a mídia antipetista os exaltando e levando eles a um status de paladinos da justiça, de acima da lei. A Lava Jato estava acima da lei, o Sérgio Moro estava acima da lei. Se o Lula ganhasse foro privilegiado, eles cairiam no esquecimento, pouco a pouco a pouco. Tanto o Sérgio Moro, que jamais viraria ministro, mesmo se uma tragédia acontecesse e o Bolsonaro ou o PSDB ganhasse a eleição, o Sérgio Moro já teria sido descartado pela mídia. A mídia estaria exaltando algum ministro do STF, assim como quando a mídia queria prender o José Dirceu para bater no PT e para tentar evitar a eleição do Haddad na Prefeitura de São Paulo, porque o julgamento do Mensalão foi na mesma época, e para tentar evitar a eleição da Dilma 2 anos depois, em 2014, eles levaram o Joaquim Barbosa, ministro do STF indicado pelo Lula, que prendeu o Zé Dirceu sem provas, ele foi levado ao status de herói, de paladino da justiça, chamava ele de o Batman, porque ele usava capa, era imponente. Até tinha gente que queria que o Joaquim Barbosa fosse candidato à presidência. E naquela época, se ele fosse candidato, ele teria muitos e muitos e muitos votos de antipetistas. Ele fez o papel dele e foi descartado. Quem é Joaquim Barbosa hoje? Ele fala todos os dias, ele tem Twitter, ninguém nem repercute o que ele fala, foi descartado, tchau. Ele fez o papel golpista dele, foi descartado, assim como o Sérgio Moro teria sido, Dallagnol teria sido, e sabendo disso eles ficaram desesperados.
E usando desses grampos do Sérgio Moro, que ele fez ele fez os grampos não para tentar pegar um crime do Lula, porque se ele quisesse teria feito os grampos antes. Não. Ou teria grampeado o Lula depois, porque teve oportunidade. Até a prisão do Lula, ele teve mais de 1 ano e meio, 2 anos para grampear o Lula novamente e não o fez. Ele fez ali porque eles queriam saber qual era a articulação do PT no processo de impeachment e realmente viram que a Dilma ia indicar o Lula para ser ministro e isso provavelmente acabaria com o processo de impeachment, porque o Lula ia falar com o Eduardo Cunha, ele falou com o Temer e o Lula é o Lula, ele é respeitado. Para quem não lembra, um pouco de bastidores do impeachment. O estopim do impeachment foi quando a Dilma tirou o Eliseu Padilha de um ministério. Por quê? Porque Eliseu Padilha era o braço direito do Temer. O Eliseu Padilha e o Temer faziam todas as articulações políticas em que o PT precisava do PMDB. Sempre que precisou de voto para aprovar alguma coisa, inclusive mais médicos, coisas boas para a população, porque o PT aprovou muita coisa boa para a população. Quem fazia articulação era o Michel Temer e o Eliseu Padilha com o PMDB, porque o PMDB tinha a maior bancada. Lembram disso? O PT precisava do PMDB para governar. E o PT ficou tantos anos no poder e nunca apareceu uma cabecinha no PT para dizer: gente, vamos fazer um modelo aqui de comunicação e um modelo aqui de governo em que a gente possa tirar o PMDB pouco a pouco, depender menos e menos e menos do PMDB. Não, nunca veio um cara no PT para fazer isso. Olha o que aconteceu. Iam passando os governos e o PT, mesmo fazendo excelentes governos, cada vez dependia mais do PMDB. Cada vez a bancada eleita pelo PT, a bancada aliada deles, a bancada de esquerda, era menor. Vê as votações em 2002, em 2006, em 2010, 2014. Cada vez o PT foi diminuindo, o número de aliados das coligações do PT foi diminuindo e o PMDB, o Centrão, hoje chamado de Centrão, foi aumentando. Aí o PT em 2014, 2015, né? Foi quando os deputados eleitos em 2014 assumiram, o PT ficou completamente nas mãos deles. E aí, o Sérgio Moro dá o golpe de Minerva, que é tirando completamente do contexto. Hoje eles reclamam que as conversas do Intercept estão fora de contexto. Quem tirou completamente do contexto uma conversa para ludibriar o STF, para ludibriar a opinião pública, foi o Sérgio Moro. E aí ele divulgou a única conversa. E os procuradores, sabendo que o Lula era inocente, o que eles fazem? Eles começaram a conversar entre si maneiras de pressionar a mídia, porque eles sabiam que o o Sérgio Moro fez foi ilegal. Nas conversas eles falam: gente, legalmente aqui o Sérgio Moro vai ter representação contra ele e vai sobrar para nós. E um procurador ainda disse: mas a gente já sabia que ia ser assim, né? O estrago está feito, ótimo. O Delanhol ainda falou: grande dia, a casa caiu para eles, o mundo desabou. Eles estavam felizes, cometeram um crime sabendo que era crime e estavam felizes. Porque só no Brasil que um procuradorzinho, um juizinho de primeira instância consegue grampear um ex-presidente, a presidenta, que estava em exercício, que era Dilma, e o vice-presidente, que era o Michel Temer, foi grampeado ele falando com o Lula. E nada aconteceu com ninguém. E eles ainda estavam com medo. Eles estavam com medo na conversa e você vê que eles estavam ameaçando: se acontecer alguma coisa a gente vai na TV, a gente faz renúncia coletiva, o povo está conosco. Claro, a mídia adorava eles, dava audiência, ganharam rios de dinheiro, toda a mídia ganhou rios e rios e rios de dinheiro com a audiência dos vazamentos seletivos da Lava Jato. E os repórteres vagabundos não precisavam, eu falei isso ontem, nem trabalhar, porque o vazamento chegava tudo já mastigadinho para eles, era só publicar. Fim. Então, para repórter vagabundo, ganharam muito, mas muito dinheiro. E eles tinham apoio da mídia. Com o apoio da mídia, eles queriam fazer renúncia coletiva, estavam pensando em como é que a gente vai continuar aqui, manter o Lula em Curitiba, como é que a gente vai ameaçar para a gente criar um clamor popular aqui para que essa ilegalidade que a gente cometeu, esse crime que a gente cometeu, não desabe em nós e no Sérgio Moro. Porque o crime que o Sérgio Moro cometeu, em qualquer país, ele será preso na mesma hora. Inclusive, eu critico aqui o PT todos os dias, porque não fizeram absolutamente nada. Inclusive, deixaram de chegar nesse ponto. Porque era para um juizeco de primeira instância, como o Sérgio Moro, ter as asinhas dele cortadas no primeiro abuso. Já quando ele mentiu para pegar o processo do Lula, já era para cortar as asinhas desse cara, acaba com a Lava Jato, acaba com essa porcaria, acaba. Quer investigar corrupto? Vamos investigar, mas sem um juizinho que era do caso Banestado e que inocentou gente que roubou 500 bilhões. Sem um juizinho que é ligado ao PSDB. Sem um juizeco que tem todos os indícios de que ele é uma das piores pessoas. Não.
Coloca um juiz sério, coloca procuradores sérios e sim, vamos investigar tudo. Não fizeram isso, deixaram chegar onde chegou e teve esse golpe. Aí você vê como os procuradores, eles não têm noção nenhuma, são como psicopatas, eles não têm noção nenhuma de o que é justo, o que é injusto, o que é certo e o que é errado. Eles cometem um crime e eles tentam confabular entre si como é que eles vão defender o crime deles, para que o Lula realmente não vire ministro, para que ninguém seja punido pelo crime que eles fizeram, que é grampear alguém prestes a ter um processo de impeachment, grampear até a presidenta e o vice-presidente, coisa que eles não podem fazer isso. E deu no que deu. O STF, ludibriado, a opinião pública ludibriada, apoiaram o golpe, teve golpe, tivemos reformas, um monstro chamado Bolsonaro foi criado a partir daí, tivemos mais reformas, a eleição desse monstro, o Brasil está acabado, graças a meia dúzia de procuradores, graças a um juiz Eco que hoje tem cargo, que hoje deve estar mamando muito, e eles estão todos felizes no poder e a gente está aqui. E todo dia eu falo, o PT, se voltar ao poder, ou qualquer um da esquerda, tem que aprender a fazer indicação. Aprende com o Bolsonaro. Aprende com o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro não indica inimigo. O único foi agora o Procurador-Geral da República que ninguém entendeu. Mas ele só indica amigo. Indiquem amigos. Não é para indicar bandido igual o Bolsonaro. Não, indiquem amigos. Não, ou pelo menos não indique inimigo. Quando o Lula indicou o Gurgel é um procurador-geral que prendeu José Dirceu sem provas. O Gurgel, para prender o José Dirceu, ele teve que ir lá na Alemanha buscar uma teoria do domínio de fato para tentar incriminar o Dirceu, mas essa teoria, mesmo assim, ele não conseguia incriminar o José Dirceu. Veja bem, um cara indicado pelo Lula. Ele não conseguia incriminar o José Dirceu, mesmo usando uma teoria que ele foi buscar lá na Alemanha, ele com todos os assessores, ficaram meses estudando como é que a gente vai incriminar o Dirceu sem provas, para bater no PT. Buscaram a teoria da Alemanha, não conseguiram, ele teve que modificar a teoria para poder fazer uma denúncia contra o Dirceu e pediu a prisão dele. E aí juízes indicados pelo Lula e pela Dilma colocaram o Dirceu na cadeia sem provas. E a Rosa Weber, que tinha sido indicada pela Dilma poucos meses antes, diz: eu não tenho provas contra o senhor Dirceu, mas eu o condeno porque a literatura jurídica me permite. Ou seja, eu condeno porque tem uma teoria lá na Alemanha que eles mudaram a teoria inteira, que é a teoria do domínio de fato, e eu posso. Eu sou a juíza, eu posso. E aí, ele foi para a cadeia sem provas. O crime dele foi denunciado por uma pessoa indicada pelo Lula. Os votos foram de ministros indicados pelo Lula e pela Dilma. O PT tem que aprender a indicar, gente. Se o Haddad voltasse para o poder, ele voltasse, ganhasse a eleição, ele já tinha dito, o Procurador-Geral da República vai ser o mais votado da lista tríplice. Sabe quem foi o mais votado da lista tríplice? Os 3 mais votados eram lavajatistas. Era gente que ia fortalecer a Lava Jato em meio a uma vaza-jato, talvez nem existisse se o Haddad tivesse ganhado a eleição, mas eles iam fortalecer a Lava Jato e ia perseguir o PT. Então, eles não aprenderam a lição. O golpe não fez com que o PT aprendesse a lição. Para eles aprenderem a lição, a gente tem que falar para eles, porque essa é a única autocrítica que o PT pode fazer. A gente tem que aprender a fazer indicação. Não adianta o Lula vir e ficar 15 anos falando que as elites me odeiam e você indicar só gente da elite que te odeia. Você vem aqui e fala às 6 da tarde, a elite me odeia. Às 6h10 você assina a nomeação de alguém da elite para um cargo extremamente importante e esse cara é antipetista e é amigo de todos os outros antipetistas da elite e eles querem te derrubar. Não faça isso. Não faça isso. E é nisso que deu. E a Lava Jato, a Vaza Jato de hoje mostra que eles fizeram o mesmo com o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha tinha denúncias, tinha uma denúncia de que o sorteio para o relator da cassação dele foi um sorteio forjado, os procuradores viram, os procuradores falaram com o Janot, que era o Procurador-Geral da República, e eles fizeram vistas grossas. Não, dane-se. Isso é prevaricação, porque se um procurador vê uma denúncia grave, ele é obrigado a investigar. Ah, mas eles não queriam fazer a delação premiada com o Cunha. Não importa, você dá alguma vantagenzinha para ele por essa delação, investiga. Investiga. Você não pode selecionar o que investiga. Isso é crime, é prevaricação. Mas, para eles, a lei não é para todos. É só para os inimigos deles. Para eles não tem lei. É isso, gente. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. E amanhã eu falo um pouco mais sobre a Vaza Jato de hoje. Falou.